vamos aqui, imaginemos então que a Venezuela faça esse absurdo, que é invadir uma embaixada. Porque quando o senhor nos explica, e para variar sempre explica muito bem, professor, que é uma ilha de um país dentro de outro e que isso tem de ser respeitado. Só que a gente está falando da Venezuela, que coisas muito básicas, que você imagina que sejam respeitadas, praticamente não existem, né? Ah, não tem problema, vai ter um derramamento de sangue se eu não vencer. Ó, Lula, vai tomar um chá de camomila, porque vocês estão inventando. Coisas absurdas acontecem. Se invadirem, professor, qual seria a polícia? Quem é a polícia internacional que haveria de colocar uma sanção em cima da Venezuela? Ou são os países que aplicam essas sanções? Quem é que haveria de ir atrás, assim, digamos, da Venezuela? Olha, nós estamos já entrando no terreno, e é esse o ponto que você lembrou, é importante. A Venezuela está assumindo cada vez mais condições, vamos usar uma palavra difícil, um pária internacional. Né? Um país que você... Tem exemplos na África, eu posso lembrar de exemplos na África, exemplos no Oriente Médio, de invasões, de coisas desse tipo. A Venezuela está assumindo esse papel. A pergunta que você tem que fazer é por que a Venezuela está assumindo esse papel? E nós temos duas respostas. Né? Por que ela está se importando tão pouco assim de ser um pária internacional? Nós temos duas respostas para isso. A primeira delas chama-se, todo mundo sabe, não é nenhum segredo a ninguém, chama-se petróleo. Não é? A Venezuela tem uma provável primeira reserva de petróleo do mundo. Ela é maior do que a reserva da Arábia Saudita. Em palavras bem simples, tem muito dinheiro embaixo do chão da Venezuela. Isso faz com que todos, incluindo os Estados Unidos, sejam, entre duas aspas, compreensivos com as atitudes absurdas, que você chamou de absurdas e eu concordo inteiramente. Né? Cerco a embaixada, não presta atenção se faz sanções e depois se deixa as sanções meio de lado, porque você precisa do petróleo deles. Há um segundo componente, que eu acho que é bem relevante para a gente entender isso. Pressionar demais a Venezuela, transformar demais a Venezuela num pária, vai acelerar o processo em que a Venezuela se aproxime de China, se aproxime de Rússia, se aproxime de Irã. Vai acelerar um processo de a Venezuela dar um reforço. Isto não interessa a ninguém, nem na América Latina e nem para os Estados Unidos. É neste quadro que Maduro se aproveita, porque não há outra expressão, que Maduro se aproveita para avançar nesses absurdos. É claro que a gente pode dizer que isso é um fenômeno mais ou menos característico da América Latina. A América Latina tem vários desses absurdos. Não deveriam ser, não é? Mas eles acontecem. No caso específico da Venezuela, por esta razão, porque a Venezuela tem esses dois fatores permissivos, esses dois fatores que abrem porta para que esses absurdos aconteçam. Professor, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de fazer-te muitas perguntas. Todas as vezes adoro entrevistá-lo, quero deixar isso claro. Já falei outras vezes, mas vou ser repetitiva. Muito bom poder ouvir-te e obrigada por dispor do seu tempo para falar sobre esses absurdos, né? Porque a gente tem de falar sobre tudo isso. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais. Obrigada pela aula.